Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani, estamos começando mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, a Vanessa, a Priscila e o Carlos, e o nosso tema de hoje é entendendo as contas do seu condomínio. Em primeiro lugar, você sabe como é calculada a sua cota condominial e qual é a origem dela? A cota condominial é um rateio de despesas do seu condomínio. E como ela é formada? Ela é composta pelas contas ordinárias, que são as despesas necessárias para que o seu condomínio funcione. Também tem as contas extraordinárias, que são aprovadas em assembleia, como obras ou outras coisas quaisquer que sejam deliberadas. Tem o fundo de reservas, que pode ser imposto pela convenção ou determinado em assembleia. Isso precisa ser verificado caso a caso. Essa é uma primeira conceituação básica para que todo mundo possa entender como se constitui. Agora a gente vai aprofundar melhor essas explicações. Vamos lá, time. Eu acho que tem que ficar bem claro que não é o saldo do condomínio que é o que vale, né? Que você tem ali, você tem um saldo em cada conta. Eu não posso usar o valor arrecadado para fachada ou para um gerador para pagar os funcionários em alguma época diferenciada ou porque eu queira. Tudo isso precisa ser bem específico e determinado em assembleias. Nós síndicos temos responsabilidade civil e criminal em relação à utilização desses valores e utilização dessas cotas, né? Acho que o Carlos pode destrinchar um pouquinho aí mais pra gente. Com certeza, Priscila. E eu diria que talvez seja um dos pontos mais críticos de qualquer condomínio, porque afinal de contas, o condomínio, quando ele é bem gerido financeiramente, ele é saudável. O inverso, infelizmente, também é verdadeiro e é onde surgem grandes problemas e muitas das vezes grandes dúvidas, e às vezes as pessoas, por conta de terem dúvidas, em vez delas tentarem entender, elas preferem fazer conjecturas, às vezes não muito republicanas. Então, as pessoas precisam entender que, como o Rogério comentou, o rateio de despesas nada mais é do que você pegar, por exemplo, o seu condomínio tem funcionários orgânicos ou terceirizados. Isso faz parte da sua conta ordinária. O seu condomínio tem manutenção de portão, manutenção de piscina, manutenção de jardim. Você tem uma série de manutenções. Isso também faz parte das despesas do dia a dia. O seu condomínio tem contas de água, de luz, de gás. Então, todas essas despesas que são constituídas como a conta ordinária é que efetivamente você soma aquele valor e você vai depois dividir aquilo pelo número de apartamentos de cada condomínio. É basicamente esse o conceito do cálculo da cota condominial. Obviamente existe uma série de outras contas que eu acho que a Vanessa pode explanar, como o fundo de reserva, as contas extraordinárias, que também precisam ser levadas em consideração de acordo com a realidade de cada condomínio. Só uma parte aqui, Carlos. A forma de rateio está determinada na sua convenção. Perfeito. Ou por unidade, ou por fração ideal. Isso está na convenção. Isso pode ser mudando a convenção com quórum específico. Eu acho que isso é importante a gente salientar também. Uma coisa importante é que muitas vezes os moradores eles não entendendo como se constitui, como é formada essa parte financeira do condomínio, né, com as contas ordinárias, extraordinárias, fundo de reserva, eles criam uma certa expectativa com relação aos seus anseios, aquilo que eles querem de melhor para o prédio, e nem sempre a gente consegue fazer, né? Então, por isso que as contas extraordinárias, elas só vão surgir através de uma assembleia, né, convocada para estas finalidades, para a criação dessas contas. Então, como bem falou o Rogério, as contas extraordinárias das obras, elas vão ser contas específicas. Eu preciso arrumar a piscina do meu prédio. Eu posso tirar o dinheiro da conta ordinária? Não é? Porque o que eu recebo, né, nessa conta ordinária é para manutenção da piscina e não para essas obras. E eu acho que assim, se puder, porque tem alguma coisa errada na previsão orçamentária que fizeram, né? Se sobrou esse dinheiro de algum lugar, tem alguma coisa errada na previsão orçamentária. Exatamente. Eu quero fazer a obra no deck da piscina. Eu tenho que fazer um rateio extraordinário. Eu estou com problema de infiltração nas garagens e aí é uma obra que vai demandar muito tempo e dinheiro. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Vou ter que convocar uma assembleia para fazer esse rateio dessa conta extraordinária. Uma pergunta de leigo, Vanessa. Eu posso pegar
o rateio da piscina que está superavitário e usar na obra do elevador? Não, então eu não posso, né? Porque as contas são contas específicas, com a destinação também específica. O síndico, ele não pode fazer essa mudança de destinação. No entanto, ele pode convocar uma assembleia para fazer a alteração disso. Porque, até a gente falou num programa, um dos programas anteriores, a massa condominial, ela que tem o poder de deliberar aquilo que foi aprovado por ela. Não é? Uma nova assembleia pode ser convocada para mudança dessa destinação. No entanto, o síndico ele não tem essa legitimidade para isso. Não é? Agora, em contrapartida, se eu tenho uma obra emergencial, eu posso utilizar o fundo de reservas e depois eu convoco uma assembleia para efetivamente ratificar, não é, aquela decisão. Ou ratear. Eu acho ou você ratifica ou você rateia. Ou rateia. É simples. Os moradores, eles não gostam muito da palavra rateio. Por que eu percebo isso? Eles não querem pagar nada mais do que aquilo. Principalmente apartamentos novos, empreendimentos novos. Porque o corretor, já começa errado, né? O corretor disse a mim que eu comprando apartamento, eu vou pagar 500 conto por mês. Exato. Aí eu falo, olha, ele falou isso, peça pra ele pagar a diferença, então, do seu condomínio, já que é 1.500. Então, assim, converse então com o corretor e peça para ele pagar a diferença. Então, assim, o síndico, ele não faz milagres. Ele faz boa gestão, bom uso do seu dinheiro. O síndico profissional eficiente, ele faz bom uso do dinheiro do condômino. No entanto, ele não pode fazer milagres. Não tem como a gente fugir dos rateios, não é? Até porque os condomínios, eles vão criando uma vida, as obras vão precisar ser feitas, né? A gente faz uma prevenção para evitar a correção. No entanto, tem obras que necessariamente vão ter que acontecer. E tem todo um estudo de manutenção preventiva. A gente tem até uma NR aí que só trata disso, que aí seria assunto de um outro programa. Mas que você precisa, sim, seguir e precisa fazer. Então, assim, não adianta. Se você não investe no seu carro, se você não conserta o seu carro, uma hora ele vai cair aos pedaços. E a gente aqui tá cuidando de patrimônio também. A gente já viu condomínio que tem ali uma possibilidade do apartamento valer R$1 milhão e que vale 600, porque o condomínio em si tá deteriorado, acabado. Exatamente. Eu vejo condomínios em São Paulo, por conta de uma economia porca, vou falar bem sinceramente. É bom que ela já manda uma economia porca. Uma economia porca, não fazem as manutenções preventivas e quando chega nas manutenções corretivas, aí lidam com uma pedrinha, vira uma rocha enorme. E é claro que o barato vai sair caro, não é? Sim. Quem não faz manutenção preventiva corretamente vai ter problema nas manutenções para correção. E o que acontece? Aí entram os rateios. Porque se o síndico ele não pode usar as verbas ordinárias para esse tipo de despesa, nós vamos ter que convocar uma assembleia para ratear tudo isso. E aí falar, mas o meu condomínio é muito alto. Olha, porque aqui no meu vizinho custa R$5 mais barato. Pois é. A grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha, não é? Mas o algicida é a gente que vai ter que comprar, não é? Para deixar também a nossa grama verdinha. Então, é importante falar sobre essa questão das despesas extraordinárias também, porque os moradores, de uma forma geral, eles confundem aquilo que é ordinário daquilo que é extraordinário. Tudo que for extraordinário, efetivamente, vai ter que ser rateado, porque o condomínio, ele não ofere renda. Sim. O condomínio, ele rateia as despesas. Não tem lucro. Da onde vai sair o dinheiro? Vai ter que sair do bolso dos moradores. E também eu acho que é importante que, às vezes, a gente pega uma situação contrária, no sentido de, nossa, o condomínio tá com muito dinheiro. Também tá errado. Pois é. Eu vejo condomínios com passivo trabalhista gigantesco. Aí fala assim, nossa, eu tenho R$1 milhão de passivo trabalhista. Nossa, mas eu tenho 900 mil na conta. Oi? Esse dinheiro vai ter que ser pago. Não tá com dinheiro sobrando, né? Tem condomínios que acham que tem dinheiro e não tem dinheiro. São pobrinhos. Eu acho uma coisa importante, depois eu vou querer que o Carlos fale um pouco sobre fundo de reserva. Uma coisa importante assim, todo mundo contrata um síndico profissional pensando em economia e redução de cota. Isso é a maior furada. Dá para fazer? Dá. Depende. Mas tem que ser estudado caso a caso. Não adianta você reduzir a cota e deixar de fazer a manutenção preventiva. Sim. Porque isso lá na frente vai vir muito mais caro do que você tivesse feito uma coisa conforme a norma determina. Uma bola de neve. Em contrapartida, se a gente
sugerir que o condomínio tenha que ser reajustado ou aumentado neste momento, com certeza, para fazer algum tipo de manutenção que não está previsto, com certeza lá na frente o seu condomínio vai ser menor do que seria se essa manutenção não tivesse sido feita. Eu acho que a gente até pode dar um exemplo, antes do Carlos falar. Você tem ali um problema em uma viga, que ela está se tornando exposta. Se você tratar aquilo antes... Isso é um fato, isso aconteceu conosco. Nós pagamos R$ 1.500 para o tratamento daquela viga. Se aquela viga se rompesse, eram R$ 15.000. Entendeu? Então, assim... Uma patologia. É uma emergência, certo? Utilizamos... Não foi necessário. Porque você pode também colocar na sua ordinária pequenas manutenções e você tem um valor para isso, né? Sim. De 1.500 para 15, eu tenho uma diferença enorme. Puxa, é verdade. E as pessoas precisam entender que algumas atitudes o síndico precisa tomar. Sim. Né? Ou vamos supor, a gente tem ali, quebrou uma caixa d'água, né? Rachou uma caixa d'água. Eu vou ter que repor imediatamente. Tem que fazer na hora. Então, é um assunto que pode vir a ser discutido futuramente, mas... Carlos, você pode falar um pouco para o pessoal como funciona a arrecadação do fundo de reserva, qual é a origem dela e quais são as possibilidades de uso dele, como que o síndico tem que fazer? Claro. Bom, eu acho que você já colocou no início, mas é bom sempre reforçar. O fundo de reserva, ele obrigatoriamente tem que estar previsto na convenção, tá? Eu, pelo menos até hoje, não vi nenhuma convenção que não tivesse previsto o fundo de reserva, até porque ele também está previsto na legislação pertinente. Então, normalmente, o que você mais encontra aí é 5% do valor da cota condominial alocado para o fundo de reserva. Ordinária, né? No caso, que é a referência. Exatamente. Então, imagina, por exemplo, o nosso ouvinte aí, imagina que ele tem uma cota condominial de R$1.000, então, se é 5%, R$50 desse valor vai ser alocado no fundo de reserva. O que é esse fundo de reserva? Ele nada mais é do que uma poupança que o condomínio consegue acumular no decorrer do tempo, tá? E para quê? Para justamente enfrentar essas emergências que podem acontecer, como a Priscila mencionou. Uma caixa d'água que se rompeu, uma viga que de repente precisa de uma manutenção emergencial, enfim, uma tubulação nas áreas comuns. Qualquer situação que realmente precisa ser endereçada imediatamente, o condomínio, tendo o fundo de reserva, ele consegue efetivamente fazer esse reparo e depois, posteriormente, presta contas numa assembleia. É importante um ponto que hoje as convenções mais novas também trazem. Nas convenções antigas não existia normalmente um tempo de paramos o fundo de reserva. Agora já está previsto. Então, olha, se o seu fundo de reserva atingiu, por exemplo, 20% da sua arrecadação anual, para de recolher. Esse é um ótimo artifício para você não precisar acumular dinheiro, né? Dentro do caixa do condomínio. Porque se você não está previsto, você é obrigado a continuar arrecadando. Mas isso, existe também a manobra no sentido de, vamos supor, eu tenho uma arrecadação mensal de um condomínio de R$20.000. Eu cheguei a 3 arrecadações, que é mais ou menos o que a gente recomenda, né? Eu cheguei a 60, e aí eu passei, eu estou em 80, tá? Eu tenho uma obra para fazer. Eu não necessariamente preciso ratear. Eu posso pegar uma parte do fundo de reservas e arrecadar a outra parte. Ou mesmo fazer com aquele valor. Então, assim, sempre é com a importante... anuência da Assembleia. Sempre com a anuência da Assembleia, óbvio. Mas é importante deixar claro para quem está assistindo a gente que esse valor ele não é um valor perdido. Ele é um valor utilizado para o próprio condomínio. Benefício dele. Né? Porque você precisa de uma poupança. Vamos supor, a gente já viveu isso. Rachou a caixa d'água lá em cima, escorreu pelos elevadores, e aí? A gente aqui sabe quanto custa quando tem água dentro de elevador. Você gasta no mínimo 15, né? No mínimo. E se atinge 3 elevadores? Componentes eletrônicos. Eu acho importante a gente deixar muito claro assim, muito síndico, por falta de conhecimento, incorpora o fundo de reserva ordinária. Isso é um erro muito grave. O síndico não pode dispor do fundo de reserva por vontade própria. Ele precisa prestar conta desse fundo em assembleia e ser usado somente de maneira emergencial. Isso está errado, isso está contra a legislação. Então fique muito atento nisso. O síndico só pode usar o fundo de reserva de maneira emergencial e ratificar isso na primeira assembleia posterior. Então fique muito atento. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como
vocês preparam as previsões orçamentárias? Porque muitos síndicos, não vou dizer a maioria, que seria leviano da minha parte, mas deixa isso a cargo da administradora. E eu acho muito importante o síndico estar presente, o síndico que conhece o dia a dia do condomínio fazer parte disso. Eu acho que assim, acho que todo mundo concorda comigo, não existe fórmula mágica, né? Você tem que ver tudo que é gasto. A gente costuma verificar para fazer uma previsão o que foi gasto no ano anterior, mas não necessariamente só o que foi gasto no ano anterior. A gente precisa também prever aquilo que precisa ser feito. Vamos supor, óbvio que você vai ter uma ideia de quantas lâmpadas queimaram naquele ano através do seu histórico. Certo, mas você também tem que pensar, olha, então, o jardim a gente está cuidando direitinho, mas se eu, ao invés de 2 adubações no ano, fizer 3, ele vai ficar melhor. Então, isso precisa estar na previsão orçamentária. O que eu acho que é importante falar para o pessoal que está assistindo a gente é que não é porque o seu salário aumentou 5% e a inflação aumentou 8%, que eu preciso acompanhar ou um ou outro. A gente tem índices de aumento dentro de cada contrato, a gente tem o índice de aumento do sindicato, dos funcionários, sejam eles próprios ou terceirizados. E a gente tem um aumento de demanda. Em um condomínio com 1 ano, você tem menos problemas com bomba, com elevadores, com N outras manutenções preventivas do que num condomínio que já vem passando. Você de 1 passou para 2, para 3, para 4. Com 5 anos, as manutenções são maiores. Então, a tendência é subir. E isso não é atrelado a nenhum índice. Os índices podem servir de referência, mas não de determinar o reajuste, né? Acho que isso é importante. Acho que a primeira regra para você fazer qualquer previsão orçamentária é fazer a renegociação de todos os contratos. Eu acho que todos os contratos do condomínio, eles devem ser sempre acompanhados, sabe? Ficar na ponta da caneta. Quando acontecem os dissídios, negociar também com as empresas terceirizadas. Você só não consegue fazer isso com os orgânicos, né? Funcionários orgânicos, mas os funcionários terceirizados você consegue dividir essa despesa com as empresas. Renegociar os contratos de manutenção preventiva e corretiva. Saber efetivamente se os contratos que estão alocados no prédio são realmente essenciais, se são suficientes, sempre dá oportunidade de ouvir a concorrência, sim, porque não dá para ter contrato de estimação também, né? Aqueles contratos que você fala, não, esse contrato ninguém tira. Não, dá para sim ouvir o que está acontecendo no mercado. Então, essa parte da previsão orçamentária, eu acho que é uma das partes mais importantes para começar realmente o ano fiscal contábil do condomínio, para saber se aquelas despesas vão ser cobradas dos moradores de forma correta, de forma transparente, de forma coesa, para os moradores entenderem que, puxa, eu estou pagando essa cota, mas sabe, foi feito um trabalho por detrás de tudo isso, que foi pensando neles, porque nenhum síndico é maluco de chegar e falar assim, pelo menos eu penso dessa forma, né, os síndicos mais conscientes, eficientes, de fazer as coisas de forma aleatória. Não, a gente tem um cuidado, a gente senta com o corpo diretivo, a gente conversa com os prestadores de serviço para ver se realmente estão a contento do prédio, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para a previsão orçamentária. Eu gostei muito do que vocês falaram e eu gostaria de complementar um ponto que a Priscila chamou a atenção. Bom, respondendo a sua pergunta inicial, Rogério, eu sempre, em todos os condomínios que eu administro, nas diversas administradoras, eu sempre peço para a administradora, me manda a sua proposta. Até hoje eu não tive, em quase 5 anos operando nessa área, não teve uma única previsão orçamentária que eu não mexesse. Que validou, e algumas delas, assim, mexi praticamente totalmente em tudo, né? Porque aquilo que a gente já comentou, ninguém melhor do que o síndico para saber a realidade do condomínio, sim, e saber aonde aqueles valores estão realmente adequados ou não, né? O ponto que a Priscila abordou, que eu acho interessante, no ponto de vista dos contratos, dos vários tipos de reajustes, que tudo isso está previsto em contrato, é importante lembrar que os reajustes são em momentos distintos. Então, não adianta fazer uma previsão orçamentária de que, olha, você tem um reajuste, por exemplo, da classe do orgânico, do funcionário orgânico em outubro, e você vai considerar o reajuste desde o início do ano? Sim. Não. Então, você tem que considerar os reajustes nos meses que o aniversário do contrato. Exatamente. E eu acho que é mais importante ainda lembrar ao nosso ouvinte o seguinte, justamente por isso ser um ponto essencial para qualquer gestão condominial, é que isso tem que ser aprovado em assembleia. E é justamente por ser aprovado em assembleia, agora fazendo
um link com a situação atual que a gente vive de Covid-19, que não dá para um síndico responsável sair isentando fundo de reserva ou qualquer coisa do tipo, porque isso está aprovado em assembleia. Se está aprovado em assembleia, somente uma assembleia pode mudar essa decisão. Né? Eu acho que é por aí. Tem uma forma, né, correta para a gente agir. Não dá para ficar inventando coisas. Né? Até porque estão mexendo com o dinheiro se dos você outros. quer. Exatamente, você está mexendo com o dinheiro dos outros que não é seu, né? Você não pode gerir o dinheiro dos outros da maneira como você gere o seu dinheiro. Se eu não quiser ter reserva, ou se eu quiser gastar toda essa reserva, é um problema meu. Mas eu preciso cuidar do dinheiro dos outros. Eu tenho responsabilidade civil e criminal em cima disso. Bom, gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Tem muito assunto sobre isso pra gente falar, mas assim, acho que o importante que ficou aqui. Se sua previsão orçamentária está sobrando dinheiro, todo mundo fala que dinheiro não sobra, né? Mas se está sobrando dinheiro na orçamentária ou faltando dinheiro na sua ordinária, tem alguma coisa errada. Momentaneamente isso pode acontecer, mas isso está se alastrando por muito tempo, tem algum problema que deve ser revisto. Nós fazemos previsão orçamentária e não precisão orçamentária. Pode ocorrer algum imprevisto, que o gasto suba ou caia por algum período, mas sempre isso pode ser corrigido durante a vigência da previsão. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, ative o sininho para receber avisos de novos vídeos e curta o canal. A gente se vê a semana que vem. Abraço!